O Mosaico está no ar. Hoje você vai conhecer uma clínica veterinária da cidade especializada em fisioterapia para pets. Conversaremos com Renato Miranda sobre o lançamento de seu livro e a teoria do Flow Feeling, e tem também um evento realizado pela UFJF para os recém-aposentados. Fique com a gente, o programa está só começando. Os animais de estimação têm uma felicidade contagiante. Pulam, brincam, correm e têm disposição de sobra. A energia nas brincadeiras e a companhia diária são questões que conquistam os donos. E quando toda essa alegria é afetada por algum problema de saúde, a realidade se transforma. Esse é o Louie, um carinhoso bulldog que sofreu uma severa hérnia de disco. A doença afetou gravemente os movimentos das patas traseiras. Durante o momento que nós estávamos dando banho nos nossos cães, nós temos 8, ele brigou com outro macho que temos lá na nossa criação lá. E com isso, após a briga, durante aquele dia ele ficou normal, sem apresentar nenhum sintoma, mas no dia seguinte reparamos que ele estava sem a movimentação das patas traseiras. O tratamento dele começou há 7 meses e as melhoras já foram enormes. No início, ele frequentava a clínica 2 vezes na semana. Hoje, vai apenas de 15 em 15 dias. O trabalho diário dos donos em casa foi essencial nessa evolução. Quando o Luiz chegou pra gente, ele tinha atingido um grau de lesão que a gente considera um grau 5 de uma hernia de disco. Então, a chance dele, a gente até comentou com os proprietários, era de 0,000, era muito pequena a chance dele retornar à movimentação de forma consciente. Então, nós passamos uma série de exercícios para casa, a gente ia mudando esses exercícios de acordo com a evolução do Louie, e eles faziam muito exercício em casa. A gente percebia isso porque quando o Louie chegava aqui, ele tinha tido uma evolução pelos exercícios que eram feitos em casa. Nossa, uma evolução gigantesca, né? Foi magnífico, porque chegou aqui, eu sinceramente achei que ele ia ter somente uma melhora na qualidade de vida, e hoje eu vejo que ele tem total chance de voltar à vida dele normal, o andar dele normal, voltar praticamente assim, 100%. Esses veterinários que cuidam da reabilitação dos animaizinhos são os fisiatras. O trabalho realizado por eles é um dos ramos mais novos da medicina veterinária, que vem crescendo cada dia mais por conta do carinho dos donos com os seus bichinhos, que são vistos como os filhos pelos proprietários. O principal tratamento oferecido aqui é a fisioterapia, tá? A reabilitação em caso de problemas ortopédicos e problemas neurológicos também. Associado a isso, a gente consegue fazer um trabalho, a gente chama de um trabalho fitness, vamos dizer assim, né? Animais que estão acima do peso, uma condição de obesidade, a gente faz a regulamentação da alimentação, trabalha essa parte de funcionamento físico, de exercício, com a esteira, obstáculos também, né? A adaptação dos animais é rápida. Logo no início, eles já se sentem à vontade e confiantes em relação aos veterinários. Mas é claro também que um petisco natural ajuda, não é? No caso do Louie, cenourinha é o que mantém ele focado. A gente sempre inicia a sessão com tratamento de laser terapia, porque ele retira a dor. Depois a gente faz um pouco de cinesioterapia, que é a parte com os obstáculos, prancha de equilíbrio. Ele é muito agitado, então às vezes ele não curte muito essa parte, aí a gente vai para a hidro. Que na hidro a gente consegue trabalhar o que a gente quer com a cinésio de uma forma diferente. Na hidro ele gosta muito da hidro. Agora ele está aqui na magnetoterapia e regula todo o organismo do animal, além de gerar um relaxamento, retirada de dor e controle do processo inflamatório. Quem tem um animal de estimação em casa sabe a alegria que esses bichinhos transmitem. E quando se trata do bem-estar deles, os donos não medem esforços. Moisés é um vira-lata que foi adotado pela Valéria após sofrer um atropelamento. O acidente gerou uma fratura completa na coluna, comprometeu os movimentos dos membros anteriores e causou um encurtamento muscular. Além da hidro e da laser terapia, ele realiza também a fototerapia. Quando o Moisés chegou aqui, ele tinha muita contratura. Ele ajuda muito na contratura. Às vezes, quando muda um pouco a forma do animal andar, ele começa a contrair o membro e essa musculatura vai contraturando. Moisés hoje... Pelo tempo de lesão que ele teve, ele apresentou uma contratura muscular muito grande, um encurtamento da musculatura também muito severo. Então o tratamento com Moisés hoje,
ele visa tanto promover para ele um alongamento dessa musculatura para facilitar a movimentação dele, né? E também fazer com que ele tenha uma diminuição nas dores dos membros anteriores, pela sobrecarga, por ele ter que fazer mais força com as patas da frente. Valéria mora em Leopoldina e vem todo fim de semana para Juiz de Fora apenas para garantir o tratamento de Moisés. Todo o zelo e o cuidado com o bichinho foram importantes para a grande melhora na qualidade de vida. Apesar da focinheira, ele é um companheiro muito carinhoso. Tudo que eles indicam eu costumo fazer. Então eu faço um alongamento, eu mexo com as patinhas de trás, coloco água quente para evitar as contraturas, uso aquela botinha, aquela órtese, né? Nos pezinhos dele para melhorar o posicionamento. A focinheira é só porque ele pode se assustar. Eu fico muito preocupada de machucar alguém, né? Eu não sei se de repente já sofreu maus tratos antes de chegar lá em casa, provavelmente sim. Então só por precaução eu peço sempre que eles coloquem a focinheira, sabe? Mas como você pode ver que tá super tranquilo aqui, não faz nada não. O tempo de tratamento de cada animal varia bastante, depende muito do problema enfrentado. O longo período que os bichinhos permanecem na clínica faz com que os veterinários criem um enorme carinho por cada um deles. Na hora de dar alta para o paciente, a saudade aperta. O carinho que a gente adquire por eles é como os nossos. Eu tenho 3 animais em casa e o amor que eu sinto pelos meus pacientes é o mesmo amor que eu sinto pelos meus animais também. É um contato muito estreito e geralmente por serem 2 sessões por semana a gente vai ter um carinho pelos animais, fica como se fosse nosso, a gente brinca com o proprietário. Então, o preço da sessão pode variar de R$ 120 a R$ 160. O tratamento vale a pena quando você vê o seu bichinho alegre, disposto e sem dor. É uma dor para quem tem o animal e gosta, a gente vê ele sofrendo, vê ele numa situação debilitada. E depois que a gente vê a evolução e ainda por cima acompanha essa evolução diariamente, então cada coisa que ele vem evoluindo, cada dia que ele vem evoluindo é uma vitória pra gente. E no próximo bloco conversaremos com o professor Renato Miranda sobre o lançamento de seu livro e a teoria do Flow Feeling. O Mosaico volta já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Entender como os elementos psicológicos agem no desempenho físico e aprender como a participação nessas atividades afeta o desenvolvimento emocional, a saúde e o bem-estar de uma pessoa nesse ambiente. É dessa forma que a psicologia do esporte trabalha. Conversamos com Renato Miranda. Ele, que é professor da UFJF, nos explica como tem sido a aplicação da psicologia do esporte na atualidade. De uma maneira geral, no mundo hoje, a psicologia do esporte já tem o seu espaço consagrado. Veja bem, você perguntar para qualquer pessoa que pratica esporte, desde a iniciação até a alta performance, se força, flexibilidade, coordenação, velocidade é importante, obviamente as pessoas vão dizer que sim. Da mesma maneira, se você perguntar se a motivação, se a concentração, se o controle da ansiedade é importante, possivelmente dizer que sim, o comportamento adequado, controle das emoções. Então a psicologia do esporte ela já tem esse reconhecimento, muito embora no Brasil a gente tenha crescido assim de maneira contínua, mas eu considero que é ainda um pouco lenta, muito embora a gente observe assim, que continuadamente ela vem crescendo, procurando seu espaço. No entanto,
como várias outras áreas, né, o esporte ainda não é uma atividade assim que oferece uma possibilidade de mercado muito atraente, etc. Então, a luta constante. Mas a sua importância, como eu disse, ela já é consagrada, né? A gente vê Olimpíadas, né, mundiais, Copa do Mundo de futebol, enfim, em qualquer performance que exija habilidades psicológicas em alto nível, ela é mais fácil de ser observada e reconhecida. Mas ela está presente em todos os níveis, desde a iniciação até mesmo o alto desempenho. Renato nos conta sobre o Flow Feeling ou teoria do fluxo, teoria desenvolvida por um psicólogo americano. Essa teoria é o Mihai descobriu através de pesquisas longitudinais de quase 30 anos, que é um estado mental que todo ser humano tem, que quando ele consegue atingir esse estado mental, tem concentração e controle absoluta sobre as suas ações, alegria espontânea na tarefa, satisfação, prazer em estar envolvido de maneira gratificante naquilo que ele faz, daí porque muitos chamam de teoria do prazer. Há uma motivação inconsciente, que é a motivação intrínseca muito forte, e tem feedback imediato em tudo aquilo que ele faz, fazendo com que ele controle as suas ações melhor. Ou seja, é uma teoria, em resumo, em que a pessoa, ao encontrar esse estado de fluidez, ela entra, ela mergulha, se envolve inteiramente na tarefa. Se despreocupando, ela chega a perder a consciência do ego, não a consciência da tarefa, de modo que a tarefa é aquilo que mais importa no instante. Quando a pessoa tem essa capacidade de desenvolver essa tarefa, ela usufrui tudo aquilo de bom que tem das suas habilidades físicas e psicológicas e consegue atingir os seus objetivos com mais naturalidade. E volto a dizer, a preocupação básica dela é fazer uma tarefa em que a finalidade está na própria tarefa. Daí, assim, no fluir, a pessoa tem muita satisfação em realizar aquilo que para muitos possam ser, às vezes, tenso para essa pessoa, ela vê tranquilidade. Há outras preocupações, ela vê divertimento e assim sucessivamente. O Mihai pesquisou atletas, desportistas de uma maneira geral, trabalhadores comuns, artistas, músicos, enfim, é um estado mental que tem todas as áreas, ou seja, é um estado mental comum a qualquer pessoa, em que ao fluir a pessoa consegue ter um ótimo desenvolvimento das suas tarefas. Em seu livro Fluxo e Comportamento Humano, Renato Miranda trata da psicologia do esporte de maneira acessível, rompendo as barreiras acadêmicas. Esse livro ele é a continuação assim, de um esforço que eu já faço há alguns anos, que em 2008, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu recebi uma crítica de um jornalista, inclusive, amigo meu, e assim, a crítica básica não era assim, especialmente ao livro, mas dentro de um contexto muito acadêmico, científico, esse conhecimento, ele percebia que não chegava às pessoas que lidavam com o esporte, lidam com o esporte no dia a dia. Aí me motivou a partir de 2008 a escrever textos para um site, e eu fiz o meu segundo livro. Teve um sucesso assim, que eu considerei muito bom, muito bacana, aí me animou a escrever esse terceiro, que é uma coletânea de textos, que eu basicamente uma tradução, vamos dizer assim, uma tradução de pesquisas, de estudos acadêmicos, mas numa linguagem mais popular. E o norte do livro é uma teoria que eu estudo há muitos anos, que é a teoria desenvolvida por um americano, filho de húngaro, chamado Mihai Csikszentmihalyi, que é a teoria do flow feeling, ou simplesmente teoria do fluxo. Muitos consideram a teoria do prazer e tudo mais. Mas essa teoria, então, eu venho estudando especialmente desde 2000, né, e é o norte do livro. Eu explico a importância do fluxo para as mais diversas habilidades psicológicas, motivação, concentração, controle do estresse, da ansiedade, e como que isso pode influenciar no desempenho de atletas desde a iniciação ao alto nível. O professor comenta sobre a atuação da seleção na Copa do Mundo e sobre os traumas vividos pelo time nas últimas partidas. Atleta de alta performance que não consegue ou tem dificuldade em controlar as suas emoções e aceitar a pressão como algo pertinente ao esporte de alto desempenho, é um atleta eminentemente mal preparado. Tem que preparar para a pressão da própria competição, da mídia, da torcida,
do seu próprio desempenho. Então você falou do trauma de 2014, mas se a gente for observar com carinho, o trauma de 2006, né, que tinha um timaço e nós perdemos para a França de 1-0, trauma em 2010, que estava jogando as quartas de final contra a Holanda muito bem, ganhando o jogo e tomamos a virada, né? Enfim, o Brasil tem um histórico aí muito grande já de experiências e frustrações negativas, tem positiva também, mas essas frustrações muito grandes que eu espero que tenha servido de lição. Assim, a Copa do Mundo tem que ser pressão mesmo, porque é um torneio curto, de alta intensidade emocional, porque a partir da primeira etapa todos os jogos são eliminatórios, não é verdade? Equipes de alto nível, muitos jogadores excelentes distribuídos nas seleções, todos fisicamente capazes, tecnicamente hábeis, né? Boa experiência tática, mas é preciso então controlar as emoções na hora de um jogo duríssimo, na hora que tomar um gol inesperado e saber reagir. Então o atleta ele tem a oportunidade, tem a chance nesses momentos de saber como controla as suas emoções, como controla o seu nível de excitação, né? Para saber como se comportar na hora de uma disputa de pênalti, o que fazer, como controlar a consciência, como abaixar o nível de ansiedade, ou melhor, harmonizar essa ansiedade, né? Que às vezes normalmente é baixar, mas ele tem que harmonizar. Como se manter motivado quando estiver perdendo uma partida, como superar um erro de uma arbitragem inesperada, ou uma falha de um colega, atleta, e ir para frente. Enfim, a psicologia do esporte tem um amplo espectro de auxílio no desenvolvimento da performance do atleta. Então é essa convivência que o atleta tem que preparar a sua mente, a sua emoção para usufruir o melhor. E, na verdade, é isso que faz graça, né? É isso que tem graça. O esporte sem pressão não tem muita graça, não. A pressão é que dá todo o charme da disputa esportiva, etc, né? Todo mundo quer ver Brasil e Argentina, Brasil e Alemanha, Brasil e França. Ninguém quer ver Brasil e Bolívia, com todo respeito à Bolívia, não é verdade? Então é assim mesmo, o atleta tem que estar preparado. Portanto, se o Brasil ficar reclamando de pressão e tudo mais, é que está mal preparado. E no próximo bloco você confere a cobertura do evento realizado pela UFJF para os recém-aposentados. Fique com a gente, o Mosaico volta já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Para marcar o encerramento de um ciclo profissional, os servidores aposentados da UFJF foram homenageados por sua dedicação à instituição. Com muitas lembranças e alegrias, eles recordaram o momento de suas carreiras em uma noite muito emocionante. É um reconhecimento, é um coroar de uma vida de trabalho, dedicação, entrega de todos aqueles que por tantos anos passaram e puderam contribuir para o engrandecimento da UFJF. Significa o encerramento de um ciclo de vida, né? E eu fico muito grata que a universidade tenha que esteja fazendo esse evento de uma forma de agradecer por todos os anos, enfim, que eu trabalhei e que todos os outros que estão sendo homenageados trabalharam. É muito gratificante, porque é um sentimento de dever cumprido e que está fechando, né, e com carinho. Muito bom. A gente se sente valorizado
que é a maior patrimônio da empresa, são seus servidores. Tinha a quinta série primária, entrei como servente de limpeza. Aqui dentro eu pude crescer, pude estudar, pude conhecer pessoas, conhecer muitas coisas na vida. Tornei um escritor, tenho livro de poesia e continuo escrevendo e viajando na leitura. E diante do cenário que vivemos atualmente, conseguir se aposentar é uma grande vitória, mas os servidores contam que vão sentir falta da convivência com tantas pessoas. Até de um certo alívio, porque assim, eu tive os direitos, né, que quando eu entrei, eu ainda tive o privilégio de ter os meus direitos garantidos, né? O que os novos servidores talvez não tenham, né, os mesmos direitos que a gente, né, que aposentou agora. Eu acho que cada um tem o seu momento de contribuição, cada um tem o seu momento de doação e a substituição também é um fator que faz parte da vida. Agora, toda aposentadoria é melancólica. E que bom que seja, que traga muita saudade, sinal que foi um tempo duradouro e proveitoso. Porque depois nós ficamos muito individualizados, mas do conjunto eu vou sentir muita falta dele. Com certeza os meus colegas de trabalho e também não posso deixar passar despercebido os mestres e também os acadêmicos, pois eu trabalhando por diversos anos dentro do laboratório, em cada período conhecendo caras novas, porque eu sempre trabalhando com pessoas jovens, com essas ideias da juventude, penso eu que não me deixou envelhecer. Eternamente gratificante. Com certeza, dos alunos, né, e do convívio com meus colegas, que durante tantos e tantos anos a gente conviveu, porque, na realidade, a gente convive mais com eles do que com a própria família. São 8, 10 horas dentro da universidade. Então, claro que a gente vai sentir saudade. Eu também um pouco cansada. E aí eu acho que agora eu quero fazer outras coisas, aprender outras coisas. Então, agora o que eu quero é cuidar um pouquinho de mim, né? Eu trabalhei muito, militei muito na área da saúde. É uma área que não é muito... grata, a saúde da gente fica um pouco deixada de lado e agora o que eu pretendo é cuidar um pouco de mim, fazer algumas coisas assim, ter liberdade, né? Não ter aquela coisa, compromisso de horário e continuar estudando, lendo, fazendo alguns cursos. Ainda tenho orientações para terminar, tem alguns alunos que ainda eu oriento e provavelmente esse convívio com esses colegas meus, ele não vai desaparecer de repente. Eu pretendo continuar convivendo com eles. E se precisarem de mim, estarei sempre às ordens. Foi um momento muito importante da minha vida. Se eu puder retornar à universidade em eventuais momentos, tanto na parte acadêmica, como na parte de comemoração, como nós estamos fazendo aqui agora, para mim vai ser sempre um prazer muito grande. E é sempre uma renovação. Hoje eu pretendo não trabalhar, né? Por menor que seja a minha renda, eu vou viver com ela. Vou fazer eu sou atleta, gosto de viajar e correr. Vou viver com o meu passo, com aquilo que eu posso, entendeu? E trabalhando, exercendo trabalho voluntário. Tem 18 anos que eu sou trabalhador voluntário, visitando hospitais, creches, asilos, por aí. E isso me deixa eu constantemente ocupado. Não tenho tempo de ficar sentado pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Ter minha vida ativa, plenamente ativa. E foi observando a importância para os servidores de se registrar a sua despedida e encerramento do ciclo profissional, que a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Kátia Castro, decidiu organizar essa homenagem aos que tanto marcaram a história da universidade. Quando eu ingressei como pró-reitora e comecei a assinar as portarias de aposentadoria, a primeira que eu assinei me causou um mal-estar muito grande, porque simplesmente eu peguei um papel, assinei e não estava diante da pessoa para dizer muito obrigada, que bom que você cumpriu, tem toda uma trajetória de vida aqui conosco, todo um trabalho, e isso me incomodava. E eu sugeri a imagem que a gente fizesse um momento de agradecimento, um momento onde pudéssemos externar toda essa gratidão que temos pelo trabalho do servidor público engajado, que luta pelos direitos da educação, pelo desenvolvimento da instituição, né?
Então, foi nesse sentido, de poder mostrar, demonstrar o carinho e o respeito que temos pelo servidor. Para o FJF é um momento de reconhecer publicamente o trabalho prestado por nossos técnicos administrativos e nossos professores. É a instituição reconhecer que ela só é a instituição que é, porque ela pôde contar com a contribuição desses trabalhadores durante toda a sua trajetória dentro da instituição. Um trabalho que é cuidadoso, que é zeloso e, sobretudo, é um momento que para a instituição é uma mistura de emoção. Nós estamos falando de trabalhadores que ficaram 30, 35, 42 anos dentro dessa instituição, que deixam a marca, que contribuíram na formação de novos quadros. Então eles deixam muitas saudades, mas nós também temos a clareza, a tranquilidade de que, mesmo não podendo contar com eles cotidianamente, eles deixaram conosco a marca desse trabalho. Que enfrentaram grandes desafios com a instituição, que contribuíram para que a instituição não esmorecesse diante dos ataques e das dificuldades que ela enfrentou. Então, mas o que prevalece mesmo é a felicidade de poder compartilhar com eles esse momento de reconhecimento e de direito garantido que eles conquistaram. Então, a gente fica emocionado de saber que o colega que compartilhou todo esse momento conosco está saindo do nosso espaço. Isso é emocionante. E com esse evento da universidade, encerramos o programa de hoje. O Mosaico fica por aqui. Se você quer reassistir a esse ou outros programas, acesse nosso canal no YouTube. Até terça-feira que vem. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.